Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal do YouTube, Anatomia com o Professor Carlão. Hoje a nossa videoaula é sobre o sistema límbico, parte 3, onde eu vou falar especificamente das funções das estruturas límbicas, né? Então nesta videoaula eu vou falar para vocês quais são então as estruturas que constituem o sistema límbico como um todo, não somente do circuito de Papez, mas todo o sistema límbico, e quais as funções de cada estrutura, para que vocês possam, então, entender, assim, dessa maneira, qual a função, de uma maneira geral, né, do sistema límbico relacionado aí ao processo das emoções, comportamentos, né, e também na elaboração dos sonhos aí, né? Então, vamos trabalhar bem essas estruturas límbicas. Espero que vocês gostem dessa videoaula, que vocês consigam entender, né, e aprender, então, sobre essas estruturas límbicas do sistema límbico. Então, vamos lá para mais esta nossa videoaula. Bom, então, como eu falei que esta videoaula é específica para falarmos das estruturas límbicas e das suas funções, vamos começar, então, com o corpo amidaloide, também conhecido como amígdala cerebral. Né? Então, essa estrutura aí, nós sabemos, né, de acordo com a literatura, né, e de vários estudos aí, que ela é o centro identificador do perigo. Não somente específico ao perigo, mas ela identifica todos os aspectos positivos e negativos de cada informação. Então, através disso, ela vai ter uma função de gerar o medo e a ansiedade, fazendo com que o animal esteja preparado, então, para situações de reagir, de fugir, né, de estresse, né? Então, vai estar relacionado aí com o alerta, né? Vai estar relacionado com a memória negativa e memória positiva das informações, ok? A amígdala cerebral, ela também acaba estimulando, né, o hipotálamo, não somente o hipotálamo, como várias outras estruturas, como nós vamos ver, garantindo então as reações autonômicas, né? Ou seja, alterações de frequência cardíaca, respiração, motilidade gástrica, pressão arterial, né? Então, todas as alterações fisiológicas relacionadas com o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. E é interessante a gente entender que a amígdala cerebral, ela vai estimular o hipotálamo e outras estruturas relacionadas com o autônomo, tanto estimulando o simpático quanto o parasimpático, de acordo com a informação que ela receber, tá certo? Em relação aos comportamentos emocionais, né, nós temos ali que a amígdala cerebral, ela é formada por núcleos laterais, núcleo basolateral e o núcleo central da amígdala, né? Então nós vemos que os córtico-mediais, tá? Núcleos córticos mediais, em casos de lesões, por exemplo, vai ocasionar aí afagia, vigor emocional reduzido, agressividade, tristeza e medo. Já na estimulação, na hiperestimulação, vai gerar uma reação agressiva e defensiva. Tá? Os núcleos basolaterais, né, em questão de estimulação, então desencadeiam um medo e a fuga, né, medo, ansiedade, fuga. E em caso de lesões, vai ocasionar uma hiperfagia, felicidade, né, ou seja, uma reação emocional boa, né, reações prazerosas, tá certo? Está relacionado também com atividade sexual, então grande quantidade de receptores, né, existem aí na amígdala cerebral para os hormônios sexuais. Então, a estimulação da amígdala cerebral associa-se com a ejaculação, com a ereção, com todos os movimentos sexuais, né, tanto para a cópula, para a ovulação. Tá? E as lesões laterais da amígdala, ou seja, dos núcleos laterais, né, levam a distúrbios de hipersexualidade e comportamentos sexuais pervertidos. Então, aí nós começamos a entender alguns transtornos que acontecem com alguns indivíduos na relação, por exemplo, da sexualidade, né? Uma hipersexualidade, comportamento sexual pervertido, porque simplesmente o indivíduo pode, né, ou teve, né, comprovadamente falando, uma lesão aí na parte lateral, né, da amígdala cerebral.
Tudo bem? Então aqui nós temos, né, ó, que o núcleo lateral recebe informações sensoriais do córtex cerebral e também do tálamo, ok? Envia essas informações para o núcleo basolateral, que também recebe informações do hipocampo, tá? E automaticamente o núcleo basolateral estimula tanto o estriado ventral, né, que é uma parte aí dos núcleos da base, tanto o núcleo dorso-medial do tálamo, como também vai estimular os núcleos basais, né? E como também vai estimular o núcleo central da amígdala, tá certo? O núcleo central da amígdala vai estimular o hipotálamo, né? Então vejamos aí que através da estimulação do núcleo central da amígdala é que vai estimular o hipotálamo, né? E também vai estimular aí, né, a parte anterior, né, da medula espinal, através aí da estimulação dos neurônios pré-ganglionares simpáticos, né, como também os neurônios motores da medula espinal, então desencadeando toda uma alteração motora, como também uma alteração fisiológica, né, do sistema nervoso autônomo aí, tá certo? Bom, pessoal, então aqui nós temos uma imagem, né? Então nós temos aqui, ó, o núcleo basolateral, tá? Esse núcleo basolateral está conectado, então, né, recebe informações de áreas pré-frontais, do giro cingulado, de áreas parietais, né? Córtex sensoriais de uma maneira geral, do próprio tálamo, tá? E vai estimular o grupo central da amígdala cerebral. E é aí, nesse grupo central, o núcleo central, é que vai estimular núcleos colinérgicos basais, ou seja, da formação reticular, garantindo um estado de alerta geral, né, estimulando ali o SAR, o Sistema Ativador Reticular Ascendente, que vai estimular todo o meu cérebro, né, causando então um alerta geral. Vai estimular o hipotálamo, que estimula o sistema endócrino e o sistema nervoso autônomo, né, simpático parasimpático, né, desencadeando então as alterações fisiológicas. Estimula também o tronco encefálico, que também está relacionado aí com a formação reticular, para estimular aí o sistema nervoso autônomo, né, simpático e parasimpático. Estimula também a substância cinzenta pérea aquedutal e a área tegmentar ventral, que estão relacionados com as manifestações comportamentais de acordo com as emoções, tá certo? E aqui então nós temos aqui, ó, o núcleo central da amígdala. Então nós temos que entender que as informações entram na amígdala cerebral tanto pelo grupo basolateral quanto pelo grupo lateral, né? E a porta de saída, o núcleo de saída da amígdala cerebral é o núcleo central, tá? E é o núcleo central que vai estimular várias estruturas, que é o que nós vamos ver nesta tabela aqui agora, tá? Então aqui, ó, nós temos o núcleo central da amígdala, efeitos da estimulação, no caso da estimulando, ó, né, essas estruturas, né, e quais são os sinais de medo e de ansiedade relacionadas à estimulação, né, vindas lá do núcleo central da amígdala. Então, o núcleo central da amígdala vai estimular o hipotálamo lateral, causando uma ativação simpática, gerando efeitos simpáticos, ou seja, taquicardia, dilatação pupilar, aumento da pressão arterial, né? Vai estimular os núcleos motores do nervo vago e o núcleo ambíguo, tá? Através de uma ativação parasimpática, ocasionando alterações fisiológicas como excesso, né, de micção, de defecação, podendo causar úlceras, porque vai estimular muito aí o funcionamento fisiológico do estômago, né, então podendo ocasionar aí as úlceras. Vai ocasionar uma bradicardia, ou seja, uma diminuição dos batimentos cardíacos, tá? E automaticamente diminuição da pressão arterial, ok? O núcleo central da amígdala também estimula o núcleo parabraquial, tá? Vai garantir então o aumento da respiração,
né? Ou seja, uma ativação simpática. Então, vai ocasionar no indivíduo uma respiração ofegante, né? Um estresse respiratório, né? Então, o núcleo parabraquial está relacionado com o aumento da respiração em casos de ansiedade, medo e de estresse. Tá? O núcleo central da amígdala cerebral também vai estimular a área tegmentar ventral, né, que produz dopamina, o locus ceruleus, que produz noradrenalina, e o núcleo tegmentar lateral dorsal, que produz aí, né, os neurotransmissores colinérgicos, né? Então nós temos aí acetilcolina, por exemplo, tá? E que vão garantir um estado de alerta comportamental e aumento da vigília. Tá? Então, em situações de estresse, é isso que vai acontecer. Tá? Lembrando que a amígdala central, ela vai identificar essa informação que entrou lá pelo circuito de Papez, e através desta identificação dessa informação, se ela identificar que é uma informação que necessita acionar o sistema simpático para garantir aí toda uma alteração fisiológica ao estresse, ao medo, à ansiedade, ele vai causar essas alterações então. A única alteração aí que vai causar, diferente no caso que é parasimpático, é quando a amígdala cerebral recebe uma informação e que ele interpreta que eu preciso, naquele momento, diminuir meus batimentos cardíacos, minha pressão arterial, diminuir a minha micção, a minha defecação e aumentar aí o funcionamento orgânico dos órgãos digestores, por exemplo. Tá certo? O núcleo central da amígdala também estimula o núcleo reticular caudal da ponte, aumentando os reflexos, tá? Motores, né? Então ele vai aumentar os reflexos de uma maneira geral, ok? Estimula também a substância cinzenta periaquedutal, causando então uma inibição comportamental. E quais são essas reações? O que a gente consegue observar de sinal? Congelamento comportamental, quando o indivíduo simplesmente paralisa, né? Ele para, ele congela, ele não consegue fazer nada, né? Diminui também a interação social, aumenta aí a parte da questão do conflito, né? Do conflito pessoal, ok? Conflito de informações. Estimula também o núcleo motor do trigêmeo e do núcleo motor do facial, estimulando então o que é a expressão facial do medo. Lembrando que o nervo facial, a parte motora, comanda todos os músculos faciais, né? Que são das expressões faciais, e o nervo trigêmeo, a parte motora, estimula aí os músculos mastigadores, né? Então, estimulando também a abertura da boca, né? E toda uma questão de expressão facial relacionado ao medo, né? Ao medo, ao estresse, à ansiedade, enfim. E por fim, vai estimular o núcleo paraventricular do hipotálamo, né? Estimulando a liberação de ACTH, né? Que vai ocasionar a liberação de corticosteroides lá pela glândula suprarrenal, ou, né, chamada glândula adrenal dos rins, né, em resposta ao estresse, tá? Então, ocorre uma liberação do ACTH, estimulando, então, corticosteroides, que são hormônios do estresse. Tudo bem? Então, aqui nós vemos, através dessa tabela, um exemplo bem, né, simplificado aí, de quais estruturas que a amígdala central estimula, qual é o tipo de estimulação, simpática, parasimpática, inibição comportamental, liberação de hormônios, enfim, e quais são as alterações fisiológicas e hormonais que ocorrem no organismo, né, frente aí ao medo, ansiedade e estresse, ok? Bom, depois da amígdala cerebral nós temos a área septal. A área septal, que é esta área anterior aqui, né, anterior ao hipotálamo, inferior ao giro do cíngulo e ao rosto do corpo caloso, né, esta área está relacionada com o prazer, né, é o centro do prazer, principalmente sexual, mas também está envolvido no comportamento emocional, na ingestão de líquidos, na aprendizagem, na recompensa e alguns efeitos, né, algumas alterações fisiológicas autonômicas, né, autônomas, ok? Então, área septal,
tá certo? E esta área septal, nós temos que entender que esta área septal vai ser estimulada e também pode estimular, como nós vemos aqui, né, neurônios saindo da área septal e indo para o hipotálamo para desencadear o quê? Alterações fisiológicas, né? Estimular a ingestão de água, né? Porque quando nós bebemos água, quando estamos com sede, nos gera um prazer, tá? Depois da área septal, nós temos aí o hipocampo, né, que está relacionado com a memória associativa, consolidação da memória de curto prazo, atenção, alerta, né, e também coordena aí algumas funções endócrinas, viscerais e comportamentais, né, através da sua estimulação, através do fórnix aí, ao núcleo mamilar, ao corpo mamilar, que está conectado com o hipotálamo, né? E aí chegamos no hipotálamo, né? Então o hipotálamo é essa estrutura aqui circundada na cor amarela, tá? Nós vemos aqui, esse em azulzinho aqui é o hipocampo, tá? Ó, hipocampo, certo? Hipocampo aqui. Agora nós vamos para o hipotálamo. Então o hipotálamo, né, eu tenho uma aula dessa no meu canal, né? Para quem quiser se inteirar um pouco mais aprofundado no hipotálamo, né, dá uma olhadinha lá, mas o hipotálamo está relacionado com toda a regulação fisiológica, endócrina, né, e comportamental do nosso organismo. Na verdade, é ele que desencadeia tudo, né? Então, o hipotálamo apresenta vários núcleos que produzem aí vários hormônios, né, como tanto a ocitocina, a vasopressina e vários outros hormônios liberadores, se conectando com a glândula hipófise, né, controlando aí, coordenando o sistema endócrino, como também o hipotálamo regula as funções fisiológicas, né, ou seja, homeostase, pressão arterial, fome, sede, desejo sexual, comportamentos emocionais, tá? Bem como também regula a temperatura corporal, né? Está relacionado também com a estimulação da glândula pineal na produção da melatonina, né, que é um indutor aí do sono e tem várias outras funções também. Então nós vemos que o hipotálamo é a chave de todas as alterações fisiológicas, endócrinas e comportamentais aí do nosso organismo. Tá? O núcleo anterior do tálamo está relacionado em repassar essas informações vindas do circuito de Papez, relacionados com memória e comportamento emocional, para o córtex cerebral, né? Para o giro do símbolo e depois o giro do símbolo para o córtex cerebral. Núcleo accumbens, né? O núcleo accumbens está relacionado com o processo emocional, cognitivo e psicomotor, tá? Então ele também aí faz parte do sistema límbico. Então quando este núcleo é estimulado, ele vai facilitar o processo cognitivo, psicomotor, né? E também processar todas as emoções aí. Área pré-frontal. Essa área pré-frontal é uma área muito estudada, né, muito conhecida aí. É a parte mais anterior, então, aqui do nosso cérebro, que está relacionado interinamente aí com a nossa personalidade, com a nossa vida intelectual. Então, todo o nosso intelecto, né, imaginação, raciocínio, tomada de decisões, análise das consequências das ações, né, consciência das emoções vindas, né, aqui do circuito de Papez. Então é aqui que as emoções vão se tornar conscientes, ou seja, toda aquela parte subjetiva das emoções, né, é aqui que vai acontecer, porque é o córtex pré-frontal que vai associar todas as alterações fisiológicas com a informação, com aspectos emocionais vindos do circuito de Papez, né? Isso aqui eu expliquei na minha aula parte 2 sobre o sistema límbico. Deem uma olhadinha lá que vocês vão entender muito bem como funciona aqui o circuito de Papez, tá certo? Modula, né, também todas as informações do sistema límbico. Por quê? Como a área pré-frontal está relacionada com as consequências de ações, consciência das emoções, vida social, intelectual, personalidade, tomada de decisões, enfim,
O córtex pré-frontal, ele vai captar essa informação que veio do sistema límbico, e muitas vezes essas informações que vieram do sistema límbico são informações que já estão gerando medo, ansiedade, agressividade, irritabilidade. E aí o córtex pré-frontal é que vai falar assim, não, pera lá, você não pode se irritar agora, você não pode agredir alguém agora, né? Você não pode fazer isso, ou você tem que fazer isso, você tem que mudar essa situação. Então, é o córtex pré-frontal que vai modular. Tanto que ele está relacionado com a inibição do medo e da ansiedade e também do estresse. Ok? Então, é muito importante essa área pré-frontal para o nosso sistema límbico, né, e para toda a nossa vida intelectual, vida social, personalidade. Tá? E olha que interessante, esta área pré-frontal, a maturidade dela completa ocorre entre os 4 e 6 anos, podendo chegar aí até os 7 anos de idade. Por que eu falo isso? Porque esta área pré-frontal, como ela está relacionada com a nossa vida social, com a nossa personalidade, o que somos, como somos, de onde pertencemos, de onde viemos, o que podemos e o que não podemos, está gravado aqui. Então, tudo que você ensina para uma criança até os 6 anos de idade é o que ela vai levar como personalidade para a vida dela inteira. É o que ela vai levar como vida intelectual, como vida social. Tá? E ela vai analisar as consequências das ações e tomar decisões baseados nessas memórias, nessas experiências gravadas até os 6 anos, 7 anos. Então, por isso que é muito importante, né, a parte da psicopedagogia, né, da psicologia educacional, orientar muito bem os pais e educadores que tudo que você vai ensinar para uma criança, você tem que saber como ensinar. Você tem que dar garantia dela criar intelectualidade, criar mecanismos de associar as coisas, né? De imaginar, de criar coisas novas. Mas tem que tomar muito cuidado. Porque tudo que você ensina para uma criança, ela vai levar como base para a sua vida, para o resto da vida. Vai ser a personalidade da pessoa. Vai ser o social da pessoa. Né? Então isso eu trabalho muito com os meus alunos da psicologia, no sentido em que não importa aonde essa criança está incutida, se é numa família pobre ou rica, né? Se é numa família lá da favela ou de um bairro chique. O que importa é o que você ensina para essa criança. E o que importa é o que ela observa dos outros. Então, obviamente, né, se a gente for analisar, uma criança que nasce e cresce em uma família desestruturada, onde só vê briga, onde só vê droga, onde só vê alcoolismo, onde só vê xingamentos, pessoas gritando alto, ela vai entender que isso é normal. E ela vai aprender isso como sendo normal. E ela vai levar isso como sua personalidade. Ah, mas não pode mudar, já que o nosso cérebro ele é plástico, né, de acordo com a nossa com a neuroplasticidade, nós sabemos que nosso cérebro ele é moldável. Sim, nós podemos modificar, só que é muito mais difícil você modificar, né, algo que já foi muito bem gravado nessa época, tá? E tentar transformar aquilo em coisas diferentes. Mas sim, acontece, é possível ocorrer essa modificação, essa plasticidade neural em relação à área pré-frontal, como em relação a todo o nosso cérebro. Tá? Mas, porém, essa parte, este prazo, né, essa fase crítica do desenvolvimento, né, entre os 4 e 6, 7 anos por aí, que é a base do que a criança vai ser para toda a sua vida, né? Do que ela vai levar como premissas, né? Como base, né? De personalidade, ok? Em relação à área pré-frontal, eu até deixei aqui no slide
um caso que é muito comentado em todos os livros de neuroanatomia, neuropsicologia e vários artigos, quando se fala em sistema límbico e córtex pré-frontal, é o caso de um indivíduo chamado Phineas Gage. Tá? Em 1848, né, ele era um operário de uma estrada de ferro e ele estava lá dinamitando, né, para fazer, né, abrir buracos na caverna para poder passar ali os trilhos de trem, e de repente ele foi o encarregado de esvaziar a pólvora para dentro do fundo do buraco aberto da rocha. E no momento em que ele, né, pressionou a pólvora, o atrito fez uma faísca e explodiu. E nessa explosão, o que aconteceu? Uma barra de ferro veio em direção a ele, de mais ou menos 1,5 metro de comprimento, entrou por baixo, né, pegando aqui o osso maxila, passando pelo olho, pela cavidade orbital esquerda, passando pela parte anterior do crânio e saiu. Então, o ferro, ele simplesmente saiu, ele passou, né, e saiu, de baixo para cima. Tá? Então, destruiu todo o seu olho esquerdo, né? Na sequência, toda a parte frontal do cérebro, né, saiu pelo topo do crânio, né, do outro lado. E Gage, surpreendentemente, permaneceu consciente, sobreviveu, né, foi levado ao médico e ele estava falando e podia até caminhar. Ele perdeu muito sangue, mas, né, conseguiu sobreviver. Teve alguns problemas de infecção, mas ele se recuperou fisicamente muito bem. Porém, olha só, durante 3 semanas a ferida foi tratada pelos médicos. Tá? Em novembro, Gage já circulava pela vila, mas ele havia mudado. Ele transformou-se num homem de mau gênio, grosseiro, desrespeitoso para com os colegas, incapaz de aceitar conselhos. Tá? Os seus planos futuristas foram abandonados e ele passou a agir sem pensar nas consequências. Então ele não tinha mais a análise das consequências de suas ações, ele não tinha mais planejamento, ele não tinha mais consciência das suas emoções, ele não tinha mais uma vida social, ou seja, a sua personalidade mudou. Né? Então foi tão grande a mudança dele que as pessoas diziam: Gage deixou de ser Gage. Né? Ele foi demitido do seu emprego por indisciplina e não conseguiu mais ter um emprego fixo. Chegou a ser atração de circo e até mesmo tentar a vida no Chile, voltando posteriormente aos Estados Unidos, aonde ele morreu em 1861. Tá? Então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, como ele teve uma lesão na área pré-frontal, toda a sua personalidade foi alterada. Né? Ele tornou-se uma pessoa agressiva, grosseira, desrespeitosa. Né? Eu não coloquei aqui, mas em alguns livros, somente num livro que eu uso muito, né, que é Princípios da Neurociência, que um dos autores é Eric Kandel, né? Nesse livro diz até que em determinados momentos ele se masturbava na frente das pessoas, porque ele simplesmente sentia a vontade de se masturbar e ele se masturbava. Então, com isso, os médicos foram entendendo o que acontecia, qual que era a função dessa área pré-frontal, como está relacionada com a vida social, com a consciência das emoções. Então, você sentir prazer é uma coisa, agora você deixar com que essa emoção vire algo real e você tenha comportamentos para simplesmente saciar essa sua emoção, essa sua vontade, aí entramos naquela parte da vida social. Eu posso fazer isso em público? Não, não posso fazer isso em público, porque isso é antiético, isso é grosseiro, né? Então, enfim. Ou seja, é toda a nossa vida, é toda a nossa personalidade. Então, por isso que matar pode? Não, não pode. Por que não pode? Porque foi ensinado e realmente não pode matar. Né? Isso você está machucando alguém. Você está lesando alguém. Numa pessoa que tem uma lesão na área pré-frontal, para ele matar é normal. Tá? Para ele é normal. Né? Ou, por exemplo, crianças que crescem no mundo do crime. Para eles matar é normal, porque eles veem todo mundo matando as pessoas. E é normal. Ele quer fazer parte do que é normal.
né? Então, quando você tem uma lesão nessa área pré-frontal, você automaticamente perde a capacidade de analisar as consequências de ações, tomar decisões, inibir as emoções que vêm do sistema límbico, né? Ter uma vida social adequada. Você não consegue mais ter uma vida intelectual adequada, você não consegue mais ter um planejamento, uma idealização, um raciocínio, né? Relacionado às informações, ok? Além do córtex pré-frontal, nós temos o córtex órbito-frontal, que fica na parte mais inferior, né, do córtex frontal, que está relacionado com um alerta geral à agressividade normal. O que seria agressividade normal? É aquela agressividade em que todos nós, seres humanos e todos os animais, têm quando se sentem ameaçados, né? Então, é uma agressividade para defesa, ou para defesa, ou para defender de uma maneira geral, e se defender ou defender algo ou alguém que você gosta, né? Que tenha uma certa importância emocional para você. Então, a agressividade normal, né? Não agressividade em excesso. Quando esta área está hiperativada, hiperestimulada, aí nós temos um excesso de agressividade que torna-se então anormal, juntamente com a estimulação da parte anterior do giro do cíngulo, que também está relacionado com a agressividade, tá? Esta área também, o córtex órbito-frontal, está relacionado no significado das consequências das ações. Ou seja, eu vou matar alguém, tá? Qual a consequência? Eu vou ser preso, tá? E o que isso significa para mim? Significa que eu vou perder minha liberdade, que eu vou perder as pessoas que gostam de mim, que eu vou para um lugar onde eu não queria estar, que eu vou responder um processo criminal, que depois, futuramente, vai ser muito difícil eu conseguir um emprego, e assim por diante. Então, esta parte está relacionada com dar o significado das consequências das ações que eu vou tomar, ok? E também acaba sendo um suporte na tomada de decisões. Por quê? Justamente por causa disso. Eu vou tomar uma decisão. Que decisão? Matar alguém. Não, pera lá, mas se eu matar alguém vai ter uma consequência. E qual vai ser o significado? Não, então pera lá, então não vou poder fazer isso. Tá? Eu estou dando um exemplo, né, de um assassinato para vocês entenderem de uma maneira bem assim extrema. Mas toda e qualquer decisão que nós tomamos gera uma consequência. E isso tem um significado, tanto bom quanto ruim. Tá? Não, eu vou tomar uma decisão de aprender uma nova língua, de aprender um novo idioma ou uma profissão diferente. Tá? Qual vai ser a consequência? Você vai ter um conhecimento a mais. E o que isso significa? Que a oportunidade de emprego é melhor. Aumenta para mim. Opa, então para lá. Então eu vou tomar essa decisão de levantar e começar a estudar e procurar algo novo na minha vida. Então, para todas as decisões que você toma, esta área está relacionada para dar o suporte de tomar essas decisões. Além de analisar o significado das consequências das ações de cada decisão que você toma. Ok? Giro do cíngulo, né? Então aqui nós temos o giro do cíngulo, que eu trabalhei bastante com vocês na videoaula parte 2 do sistema límbico, circuito de Papez. Então dá uma olhadinha lá. Mas vamos analisar ele aqui agora também. O giro do cíngulo está relacionado com a coordenação dos odores, principalmente relacionados ao comportamento, às emoções. Está relacionado com a visão, né, de memórias agradáveis das emoções anteriores, ou seja, ele está relacionado em analisar as memórias agradáveis ou desagradáveis que você já tem gravado no teu cérebro. Tá? Também é estimulado em reação emocional à dor, por isso que a pessoa, quando às vezes se machuca, ela acaba ficando irritada, agressiva, ela começa a xingar, ela começa a bater, dar soco para eliminar essa dor. Então, a dor, quando chega aqui no giro do cíngulo, ela vai ser identificada então emocionalmente. O que essa dor está representando para mim emocionalmente? E também vai regular os comportamentos agressivos. Tá? Então nós vemos aí que a parte mais anterior do giro do cíngulo está relacionado com o comportamento agressivo. Tanto que muitos e muitos anos atrás, antes de surgir os primeiros medicamentos psiquiátricos, né,
nos hospícios, né, vamos dizer assim, os médicos faziam a singulotomia, ou seja, eles abriam o crânio do indivíduo, eles afastavam ali os dois hemisférios cerebrais, chegavam até ter acesso ao giro do cíngulo e faziam uma secção no giro do cíngulo, né, para diminuir a agressividade. E diminuía, porém causava muitos efeitos colaterais. Por quê? Porque nós sabemos que o giro do cíngulo está relacionado também na identificação das emoções, né, na coordenação dos odores, e também faz parte do circuito de papéis. Se essas informações entram no giro do cíngulo e ele está lesado, eu já vou ter uma falha aí no circuito de papéis. Então, diminuía a agressividade, porém o indivíduo, né, o paciente, ele ficava totalmente, nos termos que os médicos usavam, imbecilizados, porque eles não tinham mais capacidade de reagir, de ter emoções, né, como um indivíduo normal. Porém, naquela época era o único método que os médicos viam para resolver o problema, né? Tanto a lobotomia, quando fazia uma lobotomia do córtex pré-frontal, como também uma singulotomia na região do cíngulo anterior, para diminuir aí a agressividade, né, a irritabilidade dos pacientes, tá certo? Bom, em relação à área tegmentar ventral, que também é uma área, né, uma estrutura aí do sistema límbico, e essa área tegmentar ventral, ela possui neurônios dopaminérgicos que liberam então essa dopamina, estimulando áreas relacionadas com prazer e recompensa e bem-estar, né? Então ela vai estimular aí tanto a amígdala cerebral, como vai estimular o núcleo accumbens, como vai estimular o septo, como também vai estimular a área pré-frontal, né? Então, formando aí o que nós chamamos de via mesolímbica dopaminérgica, né? Via mesolímbica, porque vem do mesencéfalo para o sistema límbico, e dopaminérgico, porque está liberando dopamina, tá? Uma hiperestimulação dessa área causa prazer, recompensa, bem-estar. Lesão desta área, ou seja, diminuição da dopamina, vai causar aí uma dependência, porque eu tenho pouco prazer, pouca recompensa, então eu tenho que estimular de alguma maneira, causando dependências aí, tanto por drogas lícitas como ilícitas, como também em algumas outras situações, por exemplo, dependência no comprar, o vício de comprar, o vício de jogar, o vício sexual, né? E assim sucessivamente, ok? Bom, em relação ao prazer e recompensa, nós temos o centro da recompensa, que está relacionado aí com os núcleos lateral e medial do hipotálamo, a amígdala cerebral, o tálamo, né? Ou seja, o núcleo anterior do tálamo e o dorso medial do tálamo, e os núcleos da base, tá? O centro da punição, ou seja, não tenho recompensa, então estou me punindo, né? É a substância cinzenta periaquedutal, a amígdala cerebral também, porque a amígdala cerebral identifica tanto aspectos positivos quanto negativos das informações, né, obviamente. O hipocampo, que é a base da memória. O próprio hipotálamo, né, medial, que também está relacionado com a estimulação aí fisiológica da punição e também, né, no caso, o hipotálamo medial e lateral da recompensa, e o tegumento do mesencéfalo, né? Então aqui nós temos os centros da recompensa e da punição. E na parte da alegria nós temos a ativação dos gânglios da base, por isso que na alegria a gente fica mais eufórico, se movimenta mais, né? Então nós temos aí uma agitação motora. Inervação dopaminérgica na via mesolímbica, causando prazer. E o estriado ventral, que vai agir na amígdala cerebral e na área pré-frontal, causando então um prazer sensorial, tá? E a tristeza é quando nós temos uma ativação do giro occipital medial e inferior, a amígdala dorsal e também córtex pré-frontal, mas no caso da hipoestimulação, né? Ou seja, uma estimulação pouca, causando aí os sintomas de tristeza, tá certo?
Bom, pessoal, então aqui chegamos ao final de mais esta videoaula, que é a parte 3 do sistema límbico, onde eu falei sobre as estruturas límbicas e suas funções, bem como também suas conexões, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido e aprendido sobre este assunto desta videoaula, e peço que não deixem de colocar seus comentários na descrição do vídeo. Pode ser elogios, sugestões, reclamações, críticas, dúvidas, que eu estarei respondendo a todos assim que possível, ok? Então desejo a todos ótimos estudos, ótimo entendimento e aprendizado com esta videoaula, e nos vemos até a próxima videoaula do meu canal do YouTube Anatomia com o Professor Carlão. Um grande abraço a todos e até mais!